Existem algumas coisas que Deus nos promete para a nossa vida, para todos aqueles que creem em Deus, para todos aqueles que têm interesse em Deus, para todos aqueles que entendem que precisam se aproximar dele. Uma das coisas que ele nos promete é paz. E eu acredito que a paz é uma coisa que é melhor do que qualquer bem material que a gente possa ter, porque eu já vi pessoas falarem assim: eu trocaria tudo que eu tenho para ter paz. Então prova que a paz é mais importante que tudo. E a gente sabe que a paz é uma raridade hoje, porque todos querem, mas poucos têm. Porque a maioria das pessoas, elas vivem em conflitos. É conflito consigo mesmo, conflito no casamento, conflito com os parentes, conflitos no trabalho. Então a gente hoje vive um ambiente, a maioria das pessoas vive um ambiente tóxico, onde a paz é uma raridade. Mas eu gostaria de dizer para vocês que uma das coisas que Jesus disse para os seus seguidores foi: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então percebe-se que há uma diferença entre o que Jesus nos apresenta como paz e o que o mundo também nos mostra na sua concepção do que significa paz para aqueles que não conhecem a Deus. Acredito que a paz de Jesus seja uma manifestação permanente, onde, mesmo às vezes, diante de tribulações externas, a gente interiormente se sinta bem, tranquilo e confiante, que mesmo em minhas dificuldades, Ele está conosco. E essa paz interna, Ele nos apresenta como proposta, e eu vou mostrar para vocês como a gente encontra essa paz. Uma outra coisa que todos nós também recebemos como promessa é que Deus, Ele disse que nos ama. E amor é uma outra coisa que todo mundo precisa. Normalmente, quando eu atendo pessoas que têm algum problema emocional, quase todas elas desenvolveram um problema por causa de falta de amor. Isso é, alguém não foi amado na infância, ou pelo pai, ou pela mãe, ou quando se tornou adulto, não foi amado pelo cônjuge, ou não foi amado pela própria família. E tem muitas pessoas que até hoje sofrem porque elas carregam consigo a falta desse amor. Às vezes um sentimento de rejeição, sabe? Às vezes não é nem presente, mas é uma rejeição lá de trás, de algum momento da vida que você percebeu que você não foi amado. Então, se sentir amado é uma coisa tão importante, quem não tem, adoece. E às vezes eu vou atender alguém como terapeuta e o que eu mais vejo é pessoas sofrendo porque em algum momento da vida não sentiram amor, e não experimentaram amor, ou não tem ainda até hoje. E aí eu lembro de um texto bíblico do qual Deus disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça. E tem um texto também na Bíblia que diz que Deus é amor. Então uma outra coisa que Ele nos oferece, além da paz, é o amor que o ser humano precisa para não adoecer. Então existe um caminho que pode nos levar a isso também. A terceira coisa que eu acredito que Ele também nos prometeu é a felicidade. E eu preciso explicar para vocês o que é felicidade, porque as pessoas confundem a felicidade com alegria. Alegria é um sentimento momentâneo. Hoje você pode estar alegre, amanhã você pode estar triste, mas a felicidade é uma construção. Então, a felicidade não é um momento. A felicidade é um condicionamento que você vai construindo no decorrer da vida, onde você vive bem. Em alguns momentos você pode estar mal, mas não todo você vive bem. Então, a felicidade é uma construção onde você consegue ter essa qualidade de vida, e Jesus também nos mostra o caminho para nós obtermos essa felicidade. E a quarta promessa, que eu quero também falar hoje aqui, é sobre a vida eterna, que é uma coisa que poucas pessoas se preocupam. As pessoas, elas não pensam para onde vão depois que morrem. A maioria das pessoas não pensam nisso. E a maioria das pessoas acreditam que quando alguém parte, elas automaticamente vão para um lugar bom. Você vê uma pessoa sofrendo, ela morre e diz assim: puxa, sofreu tanto nessa vida, graças a Deus agora está descansando. Ou alguém, a pessoa olha para a pessoa ali no caixão e diz assim: olha o semblante dela, tão sereno, está descansando, está com Deus agora. Então, assim, é comum todo mundo acreditar que as pessoas vão para um lugar bom, mas a maioria não tem certeza se realmente hoje se partir para lá. E é muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque eu acredito que nessa vida aqui você tem condições de mudar a sua realidade. Você hoje pode estar afetado financeiramente, amanhã você pode estar próspero, hoje você pode estar doente, amanhã você pode estar com saúde, hoje você pode estar solteiro, amanhã estar casado. Mas quando a gente parte dessa vida, depois que a gente parte, segundo o que a própria palavra de Deus ela fala, diz que depois que você partir, você ou vai para um lugar que a Bíblia chama de paraíso, ou vai para um lugar que a palavra de Deus chama de lugar de tormento, que é o inferno. Tem muita gente que diz assim: eu não acredito nisso. Ótimo, é um direito seu. A questão é quando você partir, você ter certeza que
a sua concepção está correta. Eu prefiro acreditar que existe um céu, que existe um inferno e que existe uma condição que eu preciso viver para poder herdar esse lugar que a Bíblia chama de paraíso. Então são promessas, né, que todos nós recebemos de Deus por meio de Jesus, promessas que são relacionadas à qualidade de vida nessa terra e a promessa de quando a gente partir dessa vida vai para um lugar melhor. A questão é que as pessoas elas querem tudo isso porque assim, quem não quer ir para o céu? Não é verdade? Eu acho que ninguém quer dizer assim, Marcelo, eu gosto do inferno. Acho que ninguém diria isso. Todo mundo pensa em ir para um lugar melhor quando partir, porque é uma coisa certa. De tudo que você na vida pode experimentar, não tem como negar. Um dia a gente morre, um dia a gente parte, né? E outra coisa que a gente também não tem certeza é o dia, porque tem pessoas que partem com 30 anos, outros com 50, outros com 90, e assim, não tem como a gente ter a certeza da data e a hora. Mas uma coisa é certa, esse dia vai chegar. Então acho que é interessante a gente refletir e avaliar. Peraí, qual é a minha realidade? Eu vivo em paz? Ou eu vivo em guerra? Guerra com o meu, guerra com o meu casamento, guerra com a minha família, guerra com meus filhos, como é que eu vivo? Outra coisa é, será que eu carrego sentimento de rejeição? Em algum momento da vida eu fui rejeitado porque sofri traição, fui rejeitado porque meus pais gostavam mais dos meus irmãos do que de mim, fui rejeitado porque meu marido me trocou por uma outra mulher, porque a rejeição é um sentimento que quando a gente carrega dentro da gente, vai desadoecendo. As pessoas podem desenvolver depressão, ansiedade, só por causa desse sentimento de não ter se sentido amado em algum momento. Então acho que é interessante a gente pensar, se eu me sinto rejeitado, eu já fui rejeitado. Terceira coisa que é necessário a gente refletir hoje. Você vive mal de vez em quando está bem, certo? Ou você vive bem de vez em quando passa algum problema? Porque assim, por mais que a gente saiba que nessa vida todos nós vamos ter aflições, eu preciso avaliar se a aflição é um momento de luta que eu passo, mas nem todo eu vivo muito bem, eu sou uma pessoa feliz, ou se eu sou uma pessoa sofrida, vivo mal, e de vez em quando eu tenho um momento de alegria, quando eu saio, passeio, né, faço alguma coisa que eu gosto. Nós precisamos refletir sobre isso também. E a pergunta que eu faço para vocês é, se hoje você morrer, para onde você vai? Se você tem certeza, quando você partir, você vai para o lugar certo? E se você tem certeza, essa certeza é respaldada no que você acha, no que você já estudou na Bíblia, no que as pessoas falam para você. Então, acho muito interessante a gente pensar nesses aspectos, porque isso está muito relacionado à espiritualidade, à vida cristã, e a gente precisa ter muita clareza disso. A questão é que nós somos ensinados a procurar essas coisas da maneira errada. Por quê? Porque nós somos induzidos a acreditar que tudo isso, a paz, o amor, a felicidade, a vida eterna, está ligado diretamente a uma religião. E as pessoas colocam a expectativa na religião como a religião fosse, né, o caminho que nos levasse a essa realidade. E se isso fosse verdade, a religião que a pessoa decide seguir, todos daquela religião deveriam viver uma vida extraordinária. Então, por exemplo, quando o evangélico acha que ele está no caminho certo, ele coloca na religião dele a salvação e as suas expectativas. Agora, no meio evangélico, existem muitas pessoas que não estão salvas, e pessoas que também não têm paz, não vivem bem, mesmo tendo a religião. Então, seja evangélica, seja católica, seja testemunha de Jeová, seja adventista, ou qualquer outra religião, eu percebo que é um engano a gente achar, por causa da religião, a gente vai ter todas essas coisas que Deus nos prometeu. Porque eu vou mostrar para vocês à luz das Escrituras, que na verdade não é isso. Como eu falei, se fosse, todo mundo que tem alguma religião deveria ter uma vida extraordinária, e não tem. Mas também não estou falando isso para criticar religião nenhuma. Talvez alguém aqui que já tem um segmento possa dizer assim, estou me sentindo ofendido, e de maneira nenhuma, não quero que você se ofenda, e nem estou aqui para falar mal da religião que você tem, que você conhece, ou que você abraçou, que você diz ser. Minha intenção não é essa. Eu só quero abrir os olhos de todos vocês para entenderem que, mesmo tendo uma religião, tem muita gente na nossa religião que não vive bem, né? Que vive uma vida realmente de muito sofrimento, de muitas perdas, de muita guerra, de muita rejeição. Então, isso só serve para a gente refletir se é o lugar. Às vezes também as pessoas colocam na nossa mente que a liturgia da nossa religião
é o que vai fazer com que os resultados eles aconteçam, né? E acredito que isso também seja, a intenção seja boa, mas não é uma verdade. E por que eu digo isso? Eu me tornei evangélico aos 15 anos de idade, né? E qual era a minha expectativa? De que, sendo evangélico, tivesse todas essas coisas aqui que eu ouvi os líderes lá na frente falarem. Jesus te ama, Deus quer te dar paz, Deus é amor, Ele te salva, e tudo isso eu ouvi muitas vezes. Mas qual foi a condição que as pessoas me colocaram para que eu, de fato, conseguisse ter esses resultados? Uma delas é a frequência, né? Você tem que estar em todas as reuniões, então você tem reunião terça, quinta, domingo, sábado. Se você faltar uma reunião, você não vai ter esses resultados. Então colocou na reunião a solução para que essas coisas de fato aconteçam. Ou então as pessoas, nossos segmentos, eles colocam no nosso envolvimento com aqueles projetos daquele segmento. Por exemplo, eu aos 15 anos eu fui cantar no coral. Eu não tenho nem vocação para cantar, mas me botaram para cantar no coral. E eu achava, bom, se cantar no coral é o que vai fazer Deus me abençoar, quero estar lá cantando. Depois as pessoas disseram para mim assim, não, Marcelo, você precisa ser obreiro. Então eu fui prestar o meu serviço, aquele grupo ali, eu ficava na recepção, recebia as pessoas, né? Estava ali frequentando, era o primeiro a chegar, o último a sair, eu abria ali o espaço, eu fechava na hora, depois todo mundo ia embora. E passei muitos anos ouvindo isso. É o coral que você tem que cantar, é o instrumento que você tem que tocar, é a limpeza que você tem que fazer, é o culto que você não pode faltar. E passaram-se muitos anos e a minha vida continuou com os mesmos conflitos que eu tinha antes da minha conversão. Então, assim, eu fui para a igreja, mas eu continuei com as minhas mágoas, eu continuei com as minhas mazelas, eu continuei distante da minha família, eu continuei cometendo uma série de erros, e não porque eu fosse uma pessoa má, não fui. Graças a Deus eu tive muitos defeitos, mas na maldade não era um deles. Mas é porque, na realidade, eu não fui ensinado da forma certa. Eu fui ensinado da forma errada. E se você não aprende, por mais boa intenção que você tenha, você não consegue fazer aquilo se não tiver quem te mostre como deve ser feito, de que maneira deve ser feito, quando deve ser feito, de que forma. Então, se você vive mal e você vai em busca de Deus e alguém diz para você, olha, você vive mal, você tem uma série de problemas, canta, vem à reunião, celebra, pula, toca instrumentos, vai mudar. Posso dizer para vocês, não mudou a minha. A minha realidade não mudou por causa disso. E eu vejo na vida de muitas pessoas também, porque eu conheço muita gente que são muito envolvidas e elas continuam vivendo as mesmas coisas. Bom, cheguei à seguinte conclusão, então. Bom, se não são essas coisas, que coisas são essas? O que eu preciso, de fato, fazer? E é o que eu vou dizer para vocês o que a gente precisa, né? Realmente, qual o caminho que a gente tem que trilhar para ter a paz, para se sentir amado por Deus, para ter uma vida de felicidade. E claro, quando Ele nos promete isso, você não vai acordar no dia seguinte e vai ter tudo que você quer. Porque para isso acontecer, é uma necessidade de existir uma transformação. E nem sempre a gente consegue mudar de um dia para o outro. Porém, quando a gente sabe o que tem que ser feito, é mais fácil, porque eu acho que a pior coisa que existe na vida é a gente se sentir perdido. Isso é, você não sabe para onde ir, nem por onde começar, nem o que fazer para ter os resultados que você deseja. E quando você se sente perdido, significa que você nunca vai chegar ao lugar que você quer. Mas quando você sabe o caminho, você sabe a direção para onde ir, o que fazer, fica mais fácil, pode levar às vezes um ano. Mas para quem viveu 30 anos mal, quem viveu 40 anos sofrendo, quem viveu uma vida inteira de crise, conflitos e brigas, desentendimentos e de mágoas, você descobre que existe um caminho. Se você trilhar esse caminho, isso vai mudar a sua realidade, leve um ano. Bom, para quem já viveu 30 anos sofrendo, se você passar um ano num processo de transformação, de evolução, de melhora, eu acredito que isso vai fazer, que eu posso dizer para vocês que vale a pena. Então, o que eu gostaria de dizer, qual é o caminho que me leva, que vai me levar realmente a ter as promessas de Deus, do qual eu citei para vocês aqui. Se vocês tiverem material para anotar, eu acho que vale a pena, para que você possa refletir depois que a gente terminar esse encontro. Primeira coisa que é muito importante, né, para a gente viver essa realidade é o nosso arrependimento. O arrependimento da vida que a gente leva. É interessante que a primeira coisa que Jesus falou, eu vou repetir aqui, Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar a religião evangélica. A religião evangélica, ela surgiu através de um movimento protestante, 1516. É o protestantismo, através de Martim Lutero. Também ele não veio fundar a Igreja Católica. A Igreja Católica surgiu 500 anos depois de Cristo. E começou com o Império Romano assumindo que o Estado era cristão, 316, Constantino. Então Jesus ele não veio fundar religião nenhuma. Ele veio ensinar as pessoas a viverem da maneira certa. E aí
se você tiver dúvida disso, é só você prestar atenção em todos os ensinamentos que ele traz. Tudo que ele ensina está sempre relacionado com como você tem que viver. Como você tem que viver com Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. Como você tem que viver com o próximo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele te ensina a viver com seus pais, como teu pai e a sua mãe. Ele te ensina a viver até com os teus inimigos. Quando ele diz assim, ó, bendizer o que vos maldize, orar pelo que vos perseguem, abençoeis e não amaldiçoeis. Então, tudo que Jesus fez foi ensinar as pessoas a viver. Ponto. Foi isso que ele veio fazer. Mostrar o caminho. Quando eu sou o caminho, ele está dizendo, ó, se vocês viverem da maneira que eu vou deixar para vocês, não só pelos meus ensinamentos, mas pelo meu exemplo, vocês vão ter tudo que vocês querem e precisam. A paz que vocês precisam, o amor que vai ser oferecido, que é oferecido por Deus para todos nós, porque Deus ele vai habitar naqueles que de fato fazem a sua vontade, e Deus é amor. Quando você vive da maneira certa, Deus habita em você, e habitando em você, você vai se sentir amado. Como que Jesus veio ensinar a gente a viver. E o que ocorre? Quando a gente vem ao mundo, a gente vai aprendendo. Né? A gente aprende com os pais, a gente aprende com a família, a gente aprende com a sociedade. Só que a gente vai aprendendo muita coisa errada. Muita coisa errada. Só que a gente não sabe que o que a gente está aprendendo é errado. A gente não enxerga, às vezes, aquilo como um erro. Porque muitas vezes é normal, porque todo mundo faz, todo mundo pratica. Por exemplo, todo mundo mente. Então é normal mentir, então talvez você já deve ter mentido alguma vez na vida. Né? Todo mundo fala mal dos outros. Aliás, falar mal dos outros é uma coisa mais comum. É difícil ter 2 ou 3 pessoas que estão conversando que não tem que falar mal de alguém. Então, se todo mundo faz, parece ser uma coisa normal. Você, fulano é assado, fulano não presta, fulano não vale nada. Você sabia que ele fez isso? As pessoas passam o tempo falando mal das pessoas. Então, o que ocorre? As pessoas não sabem que coisas que elas foram aprendendo trouxe para elas a realidade que elas estão vivendo hoje. Elas não percebem isso. Então, quando Jesus ele vem, a sua primeira mensagem é: vocês precisam se arrepender. Por isso ele diz, Mateus 4,17, diz assim: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Então, o caminho que vai nos levar a ter o que ele nos prometeu, quando a gente decide assumir um compromisso com Cristo, decide entregar a vida para ele, é o arrependimento. Aí você diz, Marcelo, me explica de maneira muito clara o que seria o arrependimento. A palavra arrependimento, no grego, significa metanoia, quer dizer mudança de atitude interior. Então, arrependimento é quando dentro de você diz assim: eu não quero ser mais dessa forma, eu não quero ser mais desse jeito. Quando você coloca isso dentro de você desperta essa vontade, você olha para dentro de si e veja o que você se tornou. O que você se tornou? Uma pessoa independente, que faz o que dá na cabeça. Você se tornou uma pessoa com maus hábitos, que faz coisas que na verdade não são certas. Essa condição de vida que a gente trouxe dos pais, da sociedade, da família, a única forma de obter paz é se eu de fato me arrependo dessa vida, quem eu sou, sabe, da pessoa que eu decidi escolher ser no dia de hoje. Essa condição é a primeira para você ter paz. Aí você disse, Marcelo, mas por que eu preciso disso? Tem um texto na Bíblia que Jesus fala para um líder religioso e diz assim: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. E Nicodemos diz assim: mas pode um homem entrar no ventre da sua mãe? E Jesus fala para esse homem e diz assim: olha, se eu falo das coisas terrenas não compreende, quanto mais se eu falasse das espirituais. E ele afirma: necessário é nascer de novo. Então, o que eu quero dizer? Você aprendeu tudo errado. Eu também aprendi um monte de coisa errada. Minhas referências, minha maneira de pensar, de agir, de sentir. Aprendi errado. Então, o arrependimento nada mais é que eu coloco dentro do meu coração e dizer: eu quero aprender novamente. Eu quero aprender a viver da maneira certa. Eu quero agir da maneira certa. Eu quero ter as atitudes certas. Eu quero tratar meus pais da maneira certa. Eu quero tratar meu cônjuge da maneira certa. Eu quero tratar meus filhos. Quero tratar as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ter um comportamento que de fato vai me levar a ter a paz, a Deus me amar, vai fazer com que eu me torne uma pessoa feliz. Então, sem arrependimento, isso jamais vai acontecer. E é o que ocorre com a vida de muitas pessoas. Por exemplo, você pega uma pessoa que gosta muito de fofoca. Vocês devem conhecer alguém, né? Acredito que aqui não tenha ninguém assim desse jeito, não posso falar sobre isso. Mas pensa que você tem uma vizinha que ela gosta muito de fofoca. E por ela fazer fofoca, ela já deve ter feito fofoca com a nora, né? Já deve ter feito a fofoca entre os filhos, fez fofoca com a outra nora também. E de repente a família dela está dividida. O filho não vai visitar porque a esposa do filho não gosta dela, porque falou dela, fez uma crítica que ela descobriu porque a outra contou. E daqui a pouco todo mundo se afasta. Aí ela fica super mal: meu Deus, minha família me abandonou, as esposas dos meus filhos não deixam eles me visitarem, aqui em casa ninguém se dá.
e aí eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus, eu vou para a igreja, e aí ela vai para a igreja. E ela chega lá com aquele semblante de sofrida, né? Ai, faça uma oração por mim, eu preciso de Jesus, estou vivendo um conflito com um cara, um problema grave, ninguém gosta de mim. Só que ela não percebe que na caminhada ela falou coisas que não deveria falar. Às vezes não foi nem mal intencionado. Tem gente que não tem filtro para falar e acaba falando demais e acaba, sem perceber, gerando conflitos, problemas, desentendimento. Então, quando eu estou falando aqui de fazer fofoca, não é no sentido de falar mal de alguém, mas provavelmente as pessoas não saberem controlar as palavras. E aí o que acontece? Ela vai para a igreja e se ela não se arrepender de quem ela vai continuar fazendo isso. E ela vai continuar fazendo e significa que ela vai continuar tendo os mesmos conflitos. Então a gente vê várias pessoas, às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa que ela vai para a igreja e diz assim, eu gosto muito de recepcionar, vou ficar na portaria. Aí você chega na igreja e tem uma pessoa lá vestida de paletó, gravata, uma gravatinha, bem vestida, recebe você e você diz aquele irmão lá, puxa, seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe, sente aqui conosco. Mas essa pessoa, às vezes, que está na portaria, em casa, ela é um poço de grosseria, é ignorante, grossa, fala sem pensar, machuca a esposa. E aí, ela está achando, porque ela está na portaria da igreja, que a vida dela vai ser extraordinária. Aí você diz assim, mas por que essa pessoa é ignorante, é grossa, é bruta? É porque ela é uma pessoa ruim? Não, mas porque às vezes ela aprendeu errado. Ela aprendeu, cresceu vendo o pai batendo na mãe porque bebia, e ela cresce vendo aquilo e ela acha que, bom, é assim que se fala, é assim que se age. Então você vai ver as pessoas tendo comportamentos que são extremamente prejudiciais a elas mesmas. Você vê às vezes um jovem que está tocando ali um instrumento, cantando ali na igreja, assim, mas aquele jovem ali toca tão bem aquele teclado, eu até choro quando ele está tocando teclado. Às vezes é um péssimo filho, às vezes é extremamente rebelde, certo? Bate frente com o pai, mas ele está lá tocando teclado, todo mundo está chorando porque ele toca muito bem, todo mundo admira ele. E assim, vou ser sincero para vocês, eu já vi muitas histórias assim, de pessoas que estavam dentro de uma religião evangélica, católica, seja o que for, mas elas não tinham noção que a vida que elas estavam levando ia continuar trazendo os mesmos resultados. Conflitos de guerra, de desentendimento, de problemas. Pessoas que às vezes não percebem que a murmuração ela vai atrair coisas negativas para dentro da vida dela. Então, às vezes, a pessoa está lá cantando aquela música na missa, ou cantando aquela música num culto, e ela canta uma música que é totalmente contrário ao que ela faz todo dia. Porque dentro de casa, ela reclama da vida, reclama de tudo. Minha vida é um inferno, minha vida é um sofrimento, eu não aguento mais. Eu vou acabar com a vida de vocês. Aí vai para esse lugar, vai para aquele lugar, e manda o filho, manda a filha para tudo quanto é lá, manda o marido também. Mas quando chega na missa ou no culto, ela vai lá e começa a cantar aquelas músicas que você fica impressionado, porque a pessoa parece duas pessoas diferentes. Uma fora da igreja e outra dentro. E muitas vezes, como eu falei, o sistema religioso, ele contribui para isso, por exemplo. Acho que boa parte de vocês já ouviram falar, quando chegar numa reunião, num culto, numa missa, e as pessoas falaram assim, olha, tenha reverência, porque nós estamos aqui na casa de Deus. Todos vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. E assim, quando você escuta isso, no teu inconsciente, o que você está aprendendo? Se eu tenho que ter reverência na casa de Deus, significa que aqui dentro eu tenho que me comportar de uma forma, mas se eu sair daqui eu posso me comportar de outra. Então as pessoas elas têm uma coisa chamada transformação da calçada. O que é transformação da calçada? Ela chega no culto da missa, ela fica dócil, agradável, educada. Mas quando ela sai daquele ambiente ali, ela vai para casa, ela vira um monstro. Se transforma. Então, por que ela é assim? Porque alguém falou para ela que aquele lugar é um lugar que ela tem que ter reverência. E aí, se ela tivesse sido ensinada da maneira certa, ela entenderia que a reverência não está no lugar, tem que estar dentro da gente. Porque se eu sou uma pessoa que eu tenho reverência a Deus e respeito, pode ser naquele ambiente de culto ou de missa, pode ser na casa da minha família, pode ser no ambiente do meu trabalho, mas eu tenho que ser a mesma pessoa. Isso é de preferência, aquele comportamento que eu tenho naquele ambiente, eu levar esse comportamento em qualquer lugar. Ser a mesma pessoa. O que acontece? Sem arrependimento, a gente nunca vai conseguir essa mudança, porque você vai achar que você vai sendo do jeito que você é, continuando a fazer as mesmas coisas, você vai conseguir alcançar a graça de Deus, porque a sua voz é bonita na hora de cantar no coral. Ou porque você limpa o salão da igreja, porque se ofereceu para ser, né, o responsável pela limpeza, e você acha que Deus vai olhar para você e dizer assim, olha, eu vou abençoar muito essa vida, porque ela limpa a igreja todo dia. E não vai. Me desculpe, mas essa é uma realidade que eu digo para vocês, que eu vivi e vi muita gente viver também. Se enganarem achando que o que ela faz ali naquele ambiente agrada o coração de Deus.
Deus está mais preocupado com o que você faz fora do ambiente de uma reunião do que o que você faz lá dentro. Porque Deus, ele olha para você o que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E aí as pessoas, elas fazem um monte de coisa errada, guarda mágoa, fala mal dos outros, critica, mente, compra e não paga. E aí chega no domingo, ela vai para a missa ou vai para o culto cantar, porque ela não vive. Então não tem como Deus, ele realmente mudar a vida da pessoa, porque eu falei no início, Jesus não veio fundar uma religião, um sistema onde as pessoas têm uma celebração, uma liturgia, e por causa disso a vida da pessoa vai ser melhor. O que Jesus veio fazer foi mostrar que a gente está vivendo da maneira errada, murmurando e não deve, mentindo não pode, agindo com grosseria não deveríamos agir dessa maneira, deveríamos ser pais melhores, mais amáveis, filhos melhores, deveríamos ser cidadãos corretos, não devemos ninguém, não prejudicar ninguém, comprar e pagar, tratar bem a esposa, tratar bem o filho, deveríamos ter uma vida extremamente ajustada, para que de fato Deus diga, agora sim, agora eu vou te abençoar porque você está fazendo o que eu quero. Então, eu posso dizer hoje, se você quer conhecer o caminho da paz, se você quer realmente se sentir amado por Deus, se você quer construir o caminho da felicidade, da vida eterna, é importante você refletir. Se você diz assim, Marcelo, eu já faço tudo isso, ótimo, então você já deu o primeiro passo. Você disse, Marcelo, eu sou essa pessoa aí, eu era um monstro, mas fui para a igreja, me mudei radicalmente, meu jeito de ser, meu jeito de pensar. Olha, você deu o primeiro passo. Porém, vou acrescentar algo muito interessante. A gente não pode esquecer que a gente pode fugir da justiça humana, mas não foge da justiça divina. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, você se converteu, mas antes de se converter, você cometeu muitas ações erradas. E essas ações erradas têm colheitas. Então, é interessante a gente avaliar que o arrependimento, ele não, além de você dizer assim, eu não quero ser mais dessa maneira, não quero errar mais, eu preciso também me retratar, porque eu me arrependi, com as pessoas e com o Criador. Como é que eu me retrato com o Criador? Se eu venho da presença de Deus, porque eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha casa, eu quero Deus na minha família, eu tenho que chegar para Ele e dizer, olha, eu preciso do seu perdão por todas as coisas que eu fiz, porque a gente já ofendeu a Deus, a gente já entristeceu. Eu posso dizer que todos nós somos dignos da ira de Deus, porque todo mundo que está aqui, isso me inclui, já fizemos alguma besteira na vida que deixou Deus profundamente entristecido com as nossas ações. Todos nós. Então, se eu quero alcançar a graça de Deus, eu preciso chegar para Deus e Deus, eu preciso realmente pedir perdão. E o que acontece com muitas pessoas é que as pessoas elas vão para uma religião e elas buscam a Deus como nada tivesse acontecido, que eu não preciso me reparar, eu não preciso tratar nada, eu não preciso corrigir nada, Deus vai me aceitar agora. Eu já menti, já enganei, já traí, já aprontei, já fui rebelde, fui isso, mas Deus me aceita sem eu precisar ter uma conversa com Ele. Então, o que eu posso dizer para você, se você for para a igreja, pare de pensar, se desde o momento que você decidiu servir a Deus, se em alguma hora você teve uma conversa com Ele, uma oração, onde você vai ser extremamente sincero e verdadeiro. Por que sincero? Eu já vi pessoas, por exemplo, orarem o Pai Nosso, e é uma oração muito bonita, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E elas oraram e falaram assim, olha, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E assim, alguns são ensinados a fazer 10 vezes essa oração, 50 vezes essa oração. Porém, a pessoa ela ora 10 vezes a mesma coisa, e quando ela levanta, ela continua não falando com a sogra, não falando com a nora, não falando com o vizinho, não falando com o filho, não falando... Como é que consegue repetir 10 vezes, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores, e quando termina aquele momento da oração, ela continua tendo os mesmos comportamentos que vão ao contrário do que ela disse orando. É difícil de se entender, de você achar que Deus vai ouvir você, porque você repetiu 10 vezes essa oração, mas na hora de praticar, você continua com as mágoas, sem falar com A, sem falar com B, sem falar com C, como se nada tivesse acontecido. Aí é importante a gente entender que a oração que Deus ouve não é a oração bonita, nem repetitiva, é a oração sincera. É importante que a gente entenda a necessidade de sermos sinceros. E chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu sou uma pessoa que já cometi muitos erros, e eu vim aqui hoje dizer para o Senhor que eu estou profundamente arrependida. Eu já menti, eu já xinguei, eu já adulterei, eu já me embriaguei, eu já falei mal dos outros, eu já fiz fofoca, eu já fui grosso, já fui ignorante, eu já fiz isso, eu já comprei, não paguei. Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe de todo o meu coração, eu te peço perdão por todas as besteiras que eu já fiz. E aí tem um texto na Bíblia que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar.
E é até muito interessante isso. Tem um texto lá do Gênesis, quando Deus ele foi visitar Adão, e Adão tinha desobedecido a Deus, quando lá Deus falou para ele não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Na hora que Deus foi falar com Adão, Deus sabia que Adão tinha comido, porque Deus sabe tudo. E Deus perguntou para Adão, Adão, você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer? Isso é por que Deus perguntou para Adão se Deus sabia? Deus sabia, Deus poder chegar logo para ele assim, peguei, vi o que você fez, tu tá todo errado. Eu não falei para você não comer, você foi lá, eu estava vendo você lá comendo lá da mão da tua mulher o fruto que eu disse para você não comer. Mas Deus não fez isso. Deus perguntou para ele, você fez. E por que Deus perguntou? Porque Deus esperava que Adão chegasse para Deus e fosse sincero, estou todo errado. Eu não consigo nem olhar para a cara do Senhor de tão arrependido que eu estou da besteira que eu fiz de pegar ali o fruto da mão de Eva e comer. Não era para mim ter comido. Se eu for para não comer, não era para mim ter comido. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele justificou. Transferiu. Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Entendeu? A mulher que o Senhor me deu, que me deu lá do fruto, eu comi. Aí Deus vai lá atrás da mulher, diz assim, vem cá, tu comeu e deu pro teu marido? O que Deus esperava que ela fosse dizer? Olha, Deus, não sei nem onde enfiar minha cara. Como eu fui idiota de ter dado ouvido pra serpente. Primeiro que você imagina a serpente falando, isso é uma coisa doida. Ainda dá ouvido pra ela. Mas eu não sei se ela não fez. O que ela fez? Ela foi lá e botou a culpa na serpente. A culpa é da serpente. Então Adão não tem culpa, Eva não tem culpa, a culpa é da serpente. O que acontece é que as pessoas elas agem assim, elas transferem, elas não assumem. Eu sou estressada porque meu marido me estressa. Gente, se não me estressasse, eu não ficava assim desequilibrado do jeito que eu tô. Entendeu? Eu fui forçado a fazer isso, eu fui forçado a fazer aquilo. E as pessoas vão dando desculpa para os seus erros, em vez de assumir as suas responsabilidades. Então, se você quer que Deus mude a sua vida, primeiro assuma os seus erros perante Deus. E segundo, assuma os seus erros perante as pessoas. O que é assumir os erros perante as pessoas? Tem uma passagem na Bíblia de Jesus entrando na casa de um cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, não sei qual foi a conversa que ele teve lá com Zaqueu, mas eu sei o que Zaqueu respondeu. A Bíblia diz que Zaqueu disse assim, mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Quem não conhece, né, a vida de Zaqueu diz assim, mas que homem caridoso, né? Vai pegar toda a minha riqueza dele, a metade vai dar para os pobres. Mas na verdade aquilo ali não foi um ato de caridade, foi um ato de arrependimento. Porque assim, na época, né, de Jesus e dos cobradores de impostos, eles roubavam dos pobres. Eles pegavam, cobravam mais do que o devido, então eles enriqueciam de forma ilícita. Então quando ele chega e diz assim, olha, se eu tenho defraudado, eu vou reparar, ele está dizendo o seguinte, quem vai lembrar que eu pedi mais do que devia, cobrei mais do que devia, eu vou devolver 4 vezes. E quem eu não lembro, eu vou pegar uma metade dos meus bens e vou entregar para os pobres. Isso é, ele estava devolvendo. O arrependimento é quando você quer corrigir os erros que você já cometeu na vida, sabe? As falhas que você cometeu. Então, eu me lembro de uma experiência muito interessante. Olha como os nossos erros eles trazem as consequências. Eu e minha esposa, uma vez estávamos conversando, eu me lembro que a minha enteada, ela tinha em torno de uns 13 anos. E a minha enteada chegou em casa da escola e surtou. Chegou na cozinha, começou a bater as panelas, bater de frente, passa comida, não gosta, e fazendo aquele escândalo todo de adolescente. Aí minha esposa falou assim, meu Deus, eu não sei porque essa menina é dessa forma. Poxa, eu fiz com tanto carinho, mas olha o jeito dela, ela me estressa. E eu lembrei que uma vez minha esposa estava conversando comigo, quando ela tinha 13 anos, 12 para 13 anos, ela fazia bem uma coisa com a mãe. E um dia ela me contou, e ela falou assim, olha, eu me lembro que eu cheguei em casa, minha mãe estava cortando o cabelo, eu fui para a cozinha, quando eu mexi nas panelas, não era a comida que eu queria, eu comecei a bater pé, bater de boca, comida ruim, que não era o que eu queria. E a minha mãe falou para mim, isso é minha esposa me contando. A minha mãe falou para mim assim, você está me fazendo passar vergonha, né? Eu estou cortando o cabelo, está me fazendo passar vergonha. Um dia você vai ter uma filha, e a tua filha vai fazer você passar a mesma coisa que você está me fazendo. Dito feito. A gente tinha 2, 13 anos, como é que ela fazia? Dava os surtos dela. E eu lembrei minha esposa, olha o que você fez, você está colhendo. Se você fez lá na tua infância, você está colhendo hoje. E aí o que eu faço? Na época, a mãe da minha esposa era viva, a mãe adotiva, a biológica ainda é. Minha esposa tem privilégio, tinha 2 mães até pouco tempo. E eu falei assim, você vai lá pedir perdão à sua mãe. Aí peguei minha esposa, botei dentro do carro e parti para a casa da minha sogra. Quando eu cheguei lá, minha sogra sentou, minha esposa do lado, minha sogra falou assim, dona Gessi, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A Alessandra, quando era adolescente, ela era muito rebelde. E uma vez ela ficou se expondo quando ela chegou em casa, foi mexendo nas panelas, ela lembra disso.
Lembro, meu filho, mas é coisa de adolescente, né? Adolescente faz isso mesmo. Falei assim, minha senhora, adolescente ou não, hoje a filha dela tá fazendo a mesma coisa com ela. Eu trouxe minha esposa aqui para lhe pedir perdão. Não, não precisa, não precisa. Precisa sim. Chamei minha esposa falou para minha sogra assim: olha, mãe, eu fui uma filha muito rebelde. Eu me lembro dessa situação que cheguei da escola, ela estava cortando o cabelo e eu fui para a cozinha, aí eu fiz um estardalhaço. Mãe, eu quero te pedir perdão pela besteira que eu fiz, por eu ter sido rebelde, bater de frente com a senhora. Resumindo, fizemos uma oração e voltamos para casa. O milagre aconteceu. A partir daquele dia, a menina mudou. A partir daquele dia, aquele comportamento dela se transformou. Eu cheguei assim de conclusão. De que ela estava vivendo? Colheita dos seus erros. Então, o que eu posso dizer para você? Você se converteu, você vai para a igreja, ótimo. Mas você falou mal de alguém, você prejudicou alguém, você entristeceu alguém, você criticou alguém, você ameaçou alguém. Você consegue achar essa pessoa? Vai atrás dela. Vai atrás, vai pedir perdão, vai reparar o dano. Eu me lembro que estava numa reunião, falei sobre esse assunto, a pessoa falou assim: Marcelo, eu era de outra igreja, eu lembrei uma coisa que eu fiz, que foi? Eu comprei umas coxinhas lá na cantina e nunca paguei, já tem uns 2 anos, o que eu faço? Vai lá na igreja e pague. Entende? Não devo nada a ninguém. Eu me lembro que eu estava numa reunião dessa, tinha um jovem participando, ele ouviu essa mensagem, aí na reunião seguinte ele chegou e disse: Marcelo, eu fiz o que você me falou, o que foi? Eu, há 6 anos atrás, eu entrei no mercado, peguei um objeto lá, botei dentro do short e fui embora e não paguei, roubei. Era adolescente, né? E aí, semana passada eu fui lá no mercado, peguei o dinheiro, vi a peça que eu tinha comprado, essas coisas de jovem que compra, né? Cheguei no caixa e aí o dono estava lá e falou assim: me dá esse dinheiro. E aí ele: mas pra que isso aqui? Porque há 6 anos atrás eu tinha entrado aqui no seu mercado e eu roubei um objeto, eu fui ver o preço. E hoje eu sou cristão, eu estou arrependido, eu quero pagar o que eu tinha roubado há 6 anos atrás e pedir perdão. E ele falou que os olhos do dono do mercado encheu de lágrimas, porque ele nunca viu isso acontecer. Então, assim, o que é o arrependimento? O arrependimento é quando você decide consertar as ofensas que você falou para sua nora, sabe? Se sua mãe é viva, seu pai é vivo, e por mais que seu pai tenha errado com você, mas você acabou errando, tá vivo. Fala: mãe, olha, eu quero te falar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu peguei dinheiro na sua carteira, quero te pedir perdão porque eu fui uma filha rebelde, sabe? Quando eu era adolescente, se ela falava para eu não ir, eu ia, fazia escondido mesmo, eu quero te pedir perdão. Então, se você tem coisas que tem como ter acesso: Marcelo, minha mãe já morreu, não tem como. Meu pai já morreu, não tem como. A minha vizinha morreu, não tem como. Mas se estiver vivo, se você consegue achar, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja andando na casa da pessoa, você que errou, o erro foi seu, você falhou, fala, peça perdão, entende? Às vezes a pessoa até fala com você, conversa com você, mas ela carrega dentro dela uma mágoa de que você falou há 20 anos atrás. Às vezes você não tem noção do benefício que você pode ter na sua vida quando você retira uma ferida do coração de alguém que você causou, de uma ação que você teve. Então, voltando agora aqui para o que eu tô falando, olha como é importante a gente entender o que é o arrependimento. E a gente entra para a igreja não é para isso, não. Eu acredito que a maioria de vocês, claro, talvez tenha um e outro, não, Marcelo, eu ouvi isso, eu botei em prática, ótimo. Mas com certeza a maioria aqui entrou para a igreja, foi para o coral, foi para o grupo de senhoras, foi para a missa, foi cantar. E nunca ninguém falou isso para você, que você tem que tentar reparar o que você já fez de errado. E aí eu digo para você o seguinte: você pode dizer assim: Marcelo, isso não tem nada a ver. Não, o direito seu, é a sua vida. Mas o que eu posso dizer à luz da Bíblia, o certo é isso, a gente tentar reparar. Eu até me lembrei, estava falando uma vez, novamente, num outro grupo sobre esse assunto, e uma mulher olhou para mim e falou assim: eu não concordo com isso não. Concordo com isso não, porque Jesus levou nossas maldições, então depois que eu me converto, eu não tenho que dar satisfação a mais ninguém, o meu velho homem já acabou, agora eu sou uma nova criatura, eu não preciso reparar nada. Eu falei: tá bom, vou fazer uma ilustração aqui, eu queria que você me desse o seu parecer. Isso tinha umas 10 pessoas na reunião, né? E ela se levantou assim no meio de todo mundo, falando alto, e eu falei assim, com muita calma, eu falei para ela assim: me diga uma coisa, você imagine que nós somos amigos, muito amigos, e de repente eu te peço um dinheiro emprestado. Chego para você e falo assim: poxa, eu estou precisando muito de um dinheiro, e você fala para mim assim: olha, Marcelo, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas pelo amor de Deus, eu preciso que você me pague esse dinheiro daqui a 15 dias, porque é o dinheiro do meu pedreiro, é o dinheiro do material que eu tenho que pagar, que eu comprei para fazer a obra lá de casa, então pelo amor de Deus me devolve o dinheiro. Eu pego o dinheiro e digo: não, pode deixar, te devolvo. Desapareço.
O que vai acontecer com você? Vai ficar endividado, não vai conseguir pagar o pedreiro, vai sujar teu nome, sua vida vai enrolar toda por causa desse dinheiro. Aí o que acontece? Passa 10 anos. 10 anos depois, eu decido voltar a morar na cidade, alugo uma casa em frente à sua. Só que agora eu sou crente. Eu sou crente e eu saio de manhã com a Bíblia desse tamanho, passo na porta da sua casa, e aí você me vê saindo com a Bíblia todo dia de manhã cedo para ir para uma reunião, para ir para algum lugar. Eu pergunto para você, fiz a pergunta para a senhora Nunes. A senhora acha que depois de 10 anos, naquela época eu não era cristão, depois de 10 anos eu deveria bater na sua porta e lhe dar uma satisfação de devolver o dinheiro? Aí ela falou assim, com certeza. Eu falei, não, a senhora acabou de me dizer que depois que eu me converto eu não preciso consertar nada. Então não tem que te dar satisfação nenhuma. Aí eu, não, mas tem que sim. Ah, então é fácil você dizer que não precisa porque não é com você, né? Quando é com você, então tem que sim retratar. Então, pare para pensar, é certo ou não é certo? Se a gente, num processo de arrependimento, a gente reparar os erros que a gente já cometeu, se for possível. Certo? Com o pai, com a mãe, com o vizinho, com a prima, com a colega, sai no tapa com a minha irmã, hoje a gente se fala superficialmente, você tem para consertar, vai lá e conserta. Conserta que pode ser aquilo a pedra de tropeço na sua vida, pois você tem uma maldição, uma interferência demoníaca, uma coisa que bloqueia a tua vida, por quê? Porque você fez besteira lá atrás. E todo mundo, Marcelo, você fez? Fiz, também fiz. Você fui atrás das pessoas para tentar me reparar. Pessoas que na minha cabeça me vieram a lembrança que eu tinha sido injusto, ou tratei mal, ou desprezei, ou agi de maneira errada, eu fui atrás das pessoas para pedir perdão. Vou dizer uma coisa para vocês, não foi fácil não, mas eu fui. E eu fui quando eu me tornei evangélico? Não. Porque quando eu me tornei evangélico, ninguém disse que eu tinha que fazer isso. Eu entrei para a igreja aos 15, e aí eu só fui entender isso aos 35, aproximadamente, 34, 35 anos. Depois de sofrer muita coisa errada na minha vida, eu estou na igreja todo dia. Então caiu a ficha e disse assim, não, quero reparar. Aí eu fui pedir perdão à minha mãe, fui pedir perdão à minha irmã, fui pedir perdão a pessoas que fizeram parte da comunidade do qual eu era líder, que eu tinha me desentendido com elas e nunca procurei para tratar, para resolver. Fui atrás do que eu podia tratar e tratei. E graças a Deus, se eu ainda lembrar hoje mais alguém, não tem problema nenhum, vou atrás. Já teve gente que eu procurei com mais de 10 anos, eu fui atrás da pessoa, achei a pessoa, assim, há 10 anos atrás eu te causei um dano, poxa, eu te fiz mal, sabe, eu acho que eu te prejudiquei, magoei você, eu quero te pedir perdão. E a pessoa me perdoou, Marcelo, você está perdoado. Então, assim, eu posso dizer para vocês que eu me arrependi de verdade. Me arrependi do Marcelo que eu era uma pessoa que eu guardava mágoa, eu era uma pessoa que eu não era um filho presente na vida dos meus pais. Eu mudei porque eu perdoei meu pai ficou 10 anos sem falar comigo, eu fui atrás dele para fazer as pazes com ele. Me tornei de um filho ausente, um filho exemplar. Eu estava morando no Ceará, minha mãe adoeceu aqui no Rio, chamei os irmãos e falei assim, olha, não posso ficar aqui com minha mãe doente, como é que eu vou cuidar das pessoas se minha própria mãe precisa de mim? Hoje eu moro aqui perto dela, minha mãe já quase morreu umas 3 vezes, não morreu porque eu estava presente e levei ela para o hospital. Então assim, eu decidi mudei, graças a Deus, e hoje eu posso dizer para vocês que eu vejo a colheita das minhas ações. Então, o passo que todo mundo tem que dar para viver a vida de paz, para Deus, o amor de Deus encher seu coração, a felicidade, é o arrependimento. Ah, Marcelo, não tem muita coisa. Ótimo, mas se tem. Ah, Marcelo, aconteceu 20 anos. Tempo não significa que anula o que aconteceu. Então, o texto diz assim, reconcilia-te depressa com o teu adversário, antes que ele te entregue na mão do juiz, o juiz te coloque na prisão e tu vai ficar lá até pagar o último centavo. Quem disse isso é Jesus. Então Jesus é o seguinte, você tem um adversário, alguém que não gosta de você porque tu fez besteira, falou que não devia, comprou e não pagou, tratou mal, ameaçou. Não, pode ter 50 anos, mas se a pessoa você consegue achar, vai lá e traz. Marcelo, eu não quero. Ok, é um direito seu. Eu só estou dando para vocês o exemplo daquilo que eu acredito à luz da Bíblia que de fato deu certo para a minha vida. Bom, me arrependi? Agora, qual é o próximo passo que eu preciso ter? Eu preciso ter o segundo, primeiro arrependimento. O segundo é um compromisso verdadeiro com Deus. Sabe? Compromisso é algo que é indispensável. Por quê? Porque as pessoas, elas às vezes, frequentam, faz parte de algum grupo, mas não tem comprometimento nenhum. Não tem compromisso com a verdade. E aí o que significa? Ela fala a verdade, mas se precisar mentir, ela mente. Sabe? Ela não tem compromisso na constância de uma relação com Deus. Você pega uma pessoa, você ora? Aí eu oro quando eu vou à igreja. Passo a semana toda, não tem constância, não tem aquele compromisso de chegar para Deus todos os dias e ter um momento de conversar com Ele. Não tem compromisso de representar com uma boa conduta quem ela é como cristã, diferente de pessoas não cristãs. Por isso que tem gente que diz assim, para ser crente, igual fulano, Deus me livre.
é melhor não entrar para a igreja. Olha a vida de fulano como é que é. Quer dizer, a pessoa não tem compromisso com nada, não tem compromisso com o testemunho dela, não tem compromisso em pôr em prática as coisas que ela aprende, não tem compromisso em estar se reunindo com pessoas que possam lhe ensinar e ajudar. Então, assim, quem quer realmente ter resultado, tem que ter compromisso. Sabe? Todos os níveis de compromisso que são apresentados, ela tem que abraçar e se comprometer, dizer isso que eu quero, vou levar isso a sério, vou botar em prática, eu vou realmente seguir adiante. A terceira coisa que é muito importante nesse processo é você ter alguém que te ensine. Hoje o grande problema das pessoas é aquilo que Jesus disse: vejo todo Israel como ovelhas que não tem pastor. Então a gente vê muita ovelha que não tem pastor. Tem dirigente, pregador, sabe? Alguém com título de pastor. Mas muitas vezes o que falta às vezes para alguém é um guia. Alguém que está disposto a te ouvir, alguém que está disposto a te escutar, alguém que está disposto para dizer para você o que precisa ser feito. E hoje no nosso meio cristão, seja católicos ou evangélicos, é difícil você encontrar alguém que faça isso. Sabe? As pessoas elas acham que se você for à reunião, Deus vai fazer tudo, que você não pode, nem deve, nem precisa procurar ninguém para você se consultar, se aconselhar. Então, é bom você refletir se você tem um bom líder. Se você tem alguém que cuida de você, alguém que se preocupa realmente com você, alguém que ora pela tua vida todo dia, alguém que te aconselha. Porque se você não tem um líder, não tem um guia para te guiar, tenha certeza que é tudo muito mais difícil. Porque a gente às vezes não sabe. Quando você está num cenário desafiador, existe uma combinação de coisas que piora o cenário. Por exemplo, quando a gente está mal emocionalmente, a gente tem menos capacidade de raciocinar, então é difícil de você tomar a decisão certa quando você está mal. Alguém tem que te mostrar, aquele é o caminho. Então ter um líder, ter um guia, alguém que te oriente da maneira certa, é mais do que ter um título. Né? Existem pessoas que têm títulos, pastores que são famosos. Você olha talvez na internet e você acha que ele é um superstar, porque ele tem milhões de seguidores, fala muito bem. Mas você só descobre mesmo se aquela pessoa é o que é, não é na internet. Na internet a gente maquia muitas coisas. Você olha na internet, todo mundo rindo, bonito, sorridente. Na realidade das pessoas, às vezes, não pensa daquilo que elas estão mostrando nas redes sociais. Convivendo que você vai descobrir. Porém, se você tem alguém que você segue, alguém que você caminha, você precisa avaliar se realmente ele te guia, te orienta, te instrui, seja padre, seja pastor, seja quem for. O importante não é o título, é quem ele realmente é, para fazer isso da maneira certa. E te instrui segundo os preceitos de Cristo. Não adianta ele botar o que ele acha. O que eu acho não é o mais importante. Eu não acho nada. Mais importante é o que Jesus disse. Então, quando alguém me procura, é até interessante, as pessoas no meu ambiente, né, cristão, muitas vezes elas querem conversar e o conselho que a gente dá está na Bíblia que ela tem em casa. Né? Só, olha, a palavra de Deus diz que você tem que agir assim, 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 fazer isso, isso e isso. Então, às vezes, a ovelha ela precisa de um líder, de um pastor, de alguém que realmente cuide da vida dela. Então, acho que ter alguém para te discipular, ter alguém para te ensinar, isso é importante. Agora, num cenário desse, acontece dois fatores, né? Um deles é que a gente já é tão ferido, tem medo. Então, eu já vi de pessoas que dizem, eu não falo com ninguém na igreja, porque a última vez que eu fui procurar lá o pastor, ele foi lá no púlpito lá, falou a minha vida inteira para todo mundo, me expôs, todo mundo ficou sabendo do meu problema. É a pessoa que tem um trauma, ou aquele trauma ela generaliza. Então, não abre a vida para mais ninguém, não compartilha com mais ninguém. Isso é um erro, porque você acaba achando que todo mundo é igual. Na verdade, quando você acha que todo mundo é igual, você está fazendo um julgamento. A Escritura diz assim, não julgueis para não ser julgado. Então, às vezes o cenário é você ter um bom líder, você ter um bom guia, mas o teu medo te bloqueia por causa das experiências ruins que você já teve. Existe um outro cenário, que é o cenário que você procura o líder, mas ele não está aí para você. Você não pode ter o WhatsApp dele. Eu estava até outro dia conversando com uma pessoa, ela falou assim, meu pastor lá, ninguém tem o WhatsApp dele, ninguém tem acesso a ele. Não, por quê? Não, porque não pode. Tem que falar com a secretária filtra tudo e ninguém consegue chegar nem na casa dele. E assim, tem muitos líderes que acham que esse é o caminho, né? Que falar de púlpito é tudo que ele tem que fazer e não consegue ter aquela sensibilidade que a ovelha precisa ser guiada. Então, se ele não faz, pelo menos deveria indicar alguém. Somente se for um grupo muito grande, você tem mais de 100 pessoas, não dá para você dar assistência a 100. Então, você tem líderes que vão dar assistência e você acompanha os líderes que estão assistenciando da forma certa. Então, ter alguém para você te conduzir, te orientar, te instruir é indispensável. E eu digo isso por quê? Porque eu, infelizmente, apesar de ter sido, na minha juventude, um rapaz muito bem intencionado, tinha um coração gigante, eu me converti, me tornei uma pessoa apaixonada por Jesus, sou até hoje apaixonado por Jesus,
apaixonado mesmo. Você não tem noção do quanto Marcelo é uma pessoa que tem assim um coração. Minha cabeça anda sempre no céu, sempre falando com ele, pensando nele. Na hora que eu penso, eu tenho que partir para estar com ele, porque de alguém que realmente eu tenho isso no coração. Mas eu não tive bons líderes. Eu tive mercenários, pessoas que queriam explorar minhas habilidades, queriam tomar o meu dinheiro, e pessoas que faziam de tudo para poder se aproveitar do Marcelo, que jovem, não tinha experiência, não tinha conhecimento de nada, então, na boa fé, acabava acreditando em todo mundo. Então, eu passei por isso. E acredito que, infelizmente, inclusive Jesus fala sobre isso, ele diz que nos últimos dias teriam falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas. E eu passei por essa experiência. Mas também existem bons líderes, né? Existem homens que realmente são de Deus, pessoas que são referências, são exemplos a ser seguidos. A gente precisa encontrar esses líderes e poder segui-los para que a gente tenha os resultados que a gente precisa, né? A ovelha tem que seguir o pastor, que leva ela para o aprisco. Então, quem não tem, precisa ter. Procure e compre. Não tá tendo alguém está com o microfone ligado aí. Tem alguém com o microfone aí. Tem alguém que está com o microfone para desligar? Aqui, achei umzinho aqui, ó. Pronto. Então, para a gente finalizar, nossa hora até passou um pouquinho hoje, ter um discipulado, isso aí é indispensável. Se você não tem, vai ser muito mais difícil, porque sem aprendizado é difícil a gente chegar onde deseja. E, por fim, é muito importante a gente entender que, assim, sozinho é muito mais difícil do que em grupo. Então, assim, quando Jesus, né, ele disse que ele chamou seus seguidores de igreja, né, a igreja não é um lugar, não é um prédio, não é uma estrutura. Pode ser hoje na cabeça das pessoas, mas na época, quando ela foi projetada, estava no coração de Cristo, Jesus não pensou num prédio quando falou igreja. A palavra igreja significa ajuntamento, assembleia, grupo. Então, quando ele falou da sua igreja, dos seus seguidores, ele mostrou que era importante que eles tivessem relacionamentos. Por isso eles estavam juntos. Jesus disse, vocês são irmãos. Então ele construiu um conceito familiar ao ponto de quase sempre que Jesus se referia a Deus, ele chamava de quê? De Pai. Vamos orar. Vou ensinar vocês a orar. Pai nosso que está no céu, pois de tudo que pedidos ao Pai, na casa de meu Pai muitos morados. Com a intenção? Era construir um conceito familiar, do qual Deus é Pai, nós somos filhos, somos irmãos. Essa era a proposta de Jesus. E esse grupo de irmãos, que é uma família, ele chama de igreja, que significa assembleia, ajuntamento. É que ele sabe, Deus sabe, que é muito mais fácil você evoluir quando você convive em comunidade, quando você convive em relacionamento. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, nós somos influenciados por grupos. Então, por exemplo, quem nunca ouviu a história de um jovem que era um menino maravilhoso, começou a andar um monte de drogado e daqui a pouco começou a usar droga? Quem nunca ouviu falar de uma mãe que disse, estou preocupadíssima com meu filho só anda com as amizades erradas, e daqui a pouco você descobre que aquele menino não se perdeu? Então não tem como negar que todo mundo é influenciado pelo meio. Então por que existe a igreja? Porque para você conseguir viver da maneira certa, é desafiador. Eu vou dizer para vocês, é fácil perdoar quem não merece? Não é fácil, mas Jesus manda. É fácil você ser manso quando você é contrariado? Não é fácil, mas ele diz que a gente tem que ser. É fácil a gente agir com humildade? Muitas vezes aquelas pessoas que estão tentando nos humilhar? Não é fácil. Então, assim, seguir os padrões de Jesus é bem desafiador, mas dá resultado. Porque quando você paga o mal com o bem, depois você colhe o bem daquilo que você plantou. Porém, para você conseguir isso, você precisa se relacionar com pessoas que também querem a mesma coisa. Pessoas que buscam a mesma coisa. Então, quando você entende que você precisa disso, você começa a se relacionar com quem está caminhando na mesma direção. Aí o que acontece? As pessoas elas têm uma interpretação equivocada da igreja. Porque elas acham que a igreja é o lugar. Aí dizem assim, vamos limpar a igreja, vamos pintar a igreja, vamos arrumar a igreja, vamos visitar a igreja. Isso é na cabeça das pessoas, a igreja é um lugar, a igreja é um prédio, a igreja é uma cerimônia. E aí elas vão para aquele lugar, mas elas não entendem por que ela tem que estar com aquelas pessoas ali daquele lugar. Então ela não se relaciona com ninguém, não tem amizade com ninguém, não caminha com ninguém, continua sozinho. Aí olha as coisas que podem acontecer quando você tem uma interpretação errada sobre isso. Eu estava num projeto social uma vez, que era de um pastor amigo meu, e aí chegou uma senhora. E essa senhora falou assim, olha, eu estou precisando muito de ajuda, eu não sei o que fazer. E a gente sentou com essa senhora, calma minha senhora, o que está acontecendo? E ela falou assim, olha, meu filho, ele é dependente químico, e ele pegou minha televisão para vender, para trocar por droga. Eu disse que ele não ia levar, a gente discutiu e ele me ameaçou. E ele falou para mim assim, ó, se a senhora dormir hoje em casa, eu me mato.
Já devia estar drogado, pegou a televisão para poder vender nas drogas, fez aquela ameaça a ela. Ela saiu desesperada e com medo de voltar para casa, com toda a razão. E naquele momento a gente perguntou assim: minha senhora, a senhora é cristã? Não, graças a Deus. Há quanto tempo? 2 anos. Frequenta a igreja tal. Poxa, eu acho que a senhora realmente não deveria dormir hoje em casa, deve estar drogada, deve ter falado isso por causa do efeito da droga. Na sua igreja, não tem ninguém que a senhora possa hoje passar a noite, perguntar, porque se a senhora frequenta a igreja há 2 anos, já deve ter ali um grupo de pessoas que a senhora tem algum vínculo, alguma amizade. Não, meu filho, eu não conheço ninguém na igreja. Você, como a senhora não conhece? Não, eu não gosto de me envolver com as pessoas da igreja, eu só vou para a igreja, eu sou a primeira, chego ali no início, participo da reunião, e quando termina, eu não vou com nada. Então aquela senhora não entendeu o que é igreja. E aí, na hora que ela mais precisou da igreja, ela não tinha ninguém da igreja que pudesse recebê-la em casa. Porque ela não tinha compreensão do que, de fato, o que a igreja deveria ser. Então, ter essa compreensão me faz entender a importância de eu estar fazendo parte de um grupo. E aí as pessoas dizem assim: eu tenho fé, mas eu não vou à igreja nenhuma. Hoje você não precisa, mas o dia que a coisa explode, estoura, aí você vai sentir falta de pessoas que deveriam estar ali para orar para você quando você não tem força, te dar bom conselho quando você não consegue ter direção para sua vida, pessoas que vão te abraçar, porque a gente passa momentos difíceis. Então, a hora que alguém te abraça, quando você passou uma decepção forte, alguém que vai te dar uma palavra de ânimo, de esperança, olha, esquece não, você vai conseguir, você vai superar. Porque às vezes a gente não tem noção quanto isso é importante. Alguém que fale para você coisas que vão te dar força para respirar e seguir adiante no momento difícil que você está passando. Então, há a necessidade de entender o que é igreja, é quando você entende que você precisa fazer parte de um grupo. E aí eu deixo para vocês a seguinte reflexão. Se tem pessoas aqui que têm muita fé, mas não faz parte de grupo nenhum, tenha certeza, você também vai ter muito mais dificuldade de entender o que eu estou falando, de aprender outras coisas e pôr em prática. Então, reflita se você não faz parte de grupo nenhum. Não, Marcelo, eu faço parte de um grupo. Ok, que ótimo. Mas veja se esse grupo está alinhado com essa proposta. Porque você pode fazer parte de um grupo de fofoca. Entende? Vamos nos reunir para orar. Mas na hora que todo mundo já está sabendo da vida de fulano, meu Deus, filho de ciclano, fulano não tem jeito. Aí é o grupo errado que você está se metendo. Né? Então, você tem que avaliar se o grupo que você está tem isso no coração, cada um se ajudar, crescer, melhorar, evoluir, sabe? Ter sempre uma palavra positiva em vez de falar mal dos outros. Então, você tem que avaliar isso. E aí, se você tiver, Marcelo, já faço parte de um grupo maravilhoso, esse grupo é uma família, sabe? No momento mais difícil, o pessoal vai lá para casa lá e faz bolo, reúne, conversa, bate papo, e quando sai de lá, meu astral mudou, tu me sinto outra pessoa. Ótimo, se você tem, parabéns. Mas se não tem, precisa ter. Então, assim, seguindo esses passos, Marcelo, é só isso? Não, claro que existem muitas outras variáveis, outras coisas, mas o tempo não nos permite aqui falar de forma mais pontual sobre tudo isso. Mas deixo para vocês aqui, para a gente finalizar, e eu vou dar espaço aqui caso alguém queira fazer alguma pergunta, deixo para vocês essa reflexão e deixo para vocês uma proposta. Que proposta é essa? Se faz sentido para você, né, o que eu estou falando, se você se enxergou nisso tudo, você quer realmente um compromisso com Deus, eu me disponho a discipular quem queira, acompanhar quem quer. Marcelo, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero aprender pontualmente o ensinamento de Cristo, eu quero me comprometer em pôr em prática o que de fato tem que fazer, que eu ainda não sei, eu quero. Se você quer, eu vou dar para você a oportunidade de você me chamar depois no privado, dizer: Marcelo, vamos conversar, me explica como é que é esse trabalho que você faz. Hoje eu tenho já um grupo de pessoas que há um tempo atrás participou de uma reunião como essa e hoje faz parte desse projeto que a gente chama de igreja, que não tem nome, que não é uma religião, mas sim um grupo de pessoas que está caminhando nessa direção onde a gente quer viver isso, pôr em prática. Cada um está numa velocidade, cada um está no nível, nem todos ainda têm tudo que querem, mas hoje já sabem o caminho e estão trilhando isso. Então tem algumas pessoas que estão aqui fazendo parte desse grupo, que é a Sueli está fazendo parte, a Nilza está fazendo parte, o Francisco está fazendo parte. Então são pessoas, são de lugares diferentes, a Nilza aqui é da Bahia, a Sueli é do Pará, o Francisco também é lá do Pará, está lá no Pará com a Sueli. Então a gente tem hoje um projeto onde a gente faz um discipulado individual, eu ou minha esposa, a gente tem uma reunião que a gente faz todos os domingos, que é uma reunião
em grupo do que a gente chama de igreja, sem nome, sem denominação, sem religião. Tem gente ali que é católica, tem gente que é evangélica, tem gente que era espírita, e hoje estão decidindo servir a Jesus, seguindo seus princípios, deixando-se de acreditar que é a sua religião que vai mudar a sua vida, e também nem criticando, mas entendendo que existe algo melhor do que o que elas já experimentaram e querem hoje viver isso. Então, essas pessoas estão aqui participando conosco, elas podem testemunhar se tem sido bom para a vida delas, mas a proposta que eu tenho para vocês é, se vocês disserem, Marcelo, eu quero caminhar, quero fazer parte, sinto que eu preciso, eu quero viver isso, essa proposta que você está falando aí, que eu não tenho isso, eu sou religiosa, mas eu não sou religioso, não tenho religião nenhuma, mas eu quero isso para a minha vida. Me chama no privado, todo mundo aí chegou aqui através do WhatsApp e diz, Marcelo, eu quero. E aí eu vou fazer um trabalho para poder levar vocês a ter de forma mais profunda esses ensinamentos, no qual eu já comecei aqui a pontuar para vocês.